na parte de quinta-feira, colocado para descansar. Agora lemos Marcos capítulo 15 e os versos 42 até 47. Leia comigo. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Era sexta-feira, a véspera do sábado. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Jesus descansou, afinal. Findou o longo dia de vergonha e tortura. Quando o sol se pôs na sexta-feira, já começou o sábado, e o Filho de Deus estava agora em repouso no sepulcro de José. Jesus descansou durante as sagradas horas do sábado. No princípio, lá na semana da criação, o Pai e o Filho repousaram no sábado após a sua obra de criação. A Bíblia diz: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2, 1. Jesus descansou no sábado quando criou o mundo, em 6 dias. Gênesis 2, 1 a 3 diz que Jesus descansou no 7º dia. Descansou, abençoou e santificou o sábado. Assim como Jesus descansou no sábado na criação, Jesus também descansou no sábado na redenção. Não só José de Arimateia, mas também Nicodemos. Eles vieram, os dois, em auxílio dos discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham boas relações com Pilatos. Ambos eram ricos, influentes, decidiram que o corpo de Jesus teria um sepultamento digno. José foi ousadamente a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Cristo. Nem José de Arimateia e nem Nicodemos haviam aceito abertamente o Salvador enquanto Jesus vivia. Agora que Jesus estava morto, não mais José e Nicodemos ocultaram sua afeição para com Jesus. Enquanto os discípulos temiam se mostrar abertamente como seus seguidores, José de Arimateia e Nicodemos foram ousadamente em seu auxílio. Delicada e reverentemente removeram eles do madeiro o corpo de Jesus Cristo. José possuía um sepulcro novo, talhado numa rocha. Reservara-o para si mesmo, mas ficava próximo do Calvário, e então preparou-o para Jesus. O corpo com as especiarias trazidas por Nicodemos foi cuidadosamente envolto num lençol de linho e o Redentor foi levado para a sepultura. As mulheres foram as últimas ao pé da cruz e as últimas também a deixar o sepulcro. Enquanto baixavam as sombras da noite, Maria Madalena e as outras Marias demoravam-se ainda em torno do lugar em que descansava o Senhor, derramando lágrimas de dor pela sorte daquele a quem amavam. E voltando elas, diz Lucas capítulo 23, verso 56, voltando elas, repousaram conforme o mandamento. Convido você para ler esse texto de Lucas, capítulo 23, verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Queridos, as mulheres que seguiam a Jesus, as discípulas de Jesus, também os discípulos de Jesus, todos eles eram guardadores dos mandamentos de Deus, por isso eles guardavam o sábado. E mesmo após a morte de Jesus, continuaram guardando o sábado. Somente no primeiro dia da semana é que retornaram ao sepulcro para embalsamarem o corpo de Jesus. Queridos, a Bíblia mostra, desde Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3, que o dia santo não é o domingo, o primeiro dia da semana, é o sábado, o 7º dia da semana. Também quando Deus escreveu os 10 mandamentos, a sua santa lei, em Êxodo capítulo 20,
Ali diz, nos versos 8 a 11, o quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Queridos, a Bíblia é clara, desde o Gênesis e também na lei de Deus, ao falar que o dia santo, o dia de Deus, é o sábado. E também em Ezequiel capítulo 20, verso 12, Deus fala: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. E também em Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14, Jesus diz: se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versos 13 e 14. Queridos, a Bíblia no Antigo Testamento mostra claramente que o sábado é o dia do Senhor. Mas também no Novo Testamento, porque em Lucas, capítulo 4, verso 16, diz, falando de Jesus, chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus, ia à igreja aos sábados. Os discípulos, os apóstolos, eles iam à igreja aos sábados. Está muito claro isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Verso 14, diz: e eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga num dia de sábado assentaram-se. E então vem do verso 15 até o verso 41 o sermão feito por Paulo no dia de sábado na sinagoga. E em Atos 13, 42 diz: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E no verso 44, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Eles se reuniam de sábado em sábado. Isto também está claro, evidente, em Atos capítulo 16, quando Paulo chegou numa cidade que não existia sinagoga. Aqui diz em Atos 16, verso 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. No sábado, Paulo saiu fora da cidade de Filipos, buscando um lugar próprio para a oração. Por que só no sábado? Durante a semana, ele estava na cidade. E como não havia igreja naquela cidade, sinagoga, então no sábado ele saiu para fora, à beira de um rio, buscando um lugar próprio para a oração. O sábado sempre foi, na vida dos apóstolos, o santo dia do Senhor. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus descansou no sábado na obra da criação, Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Jesus descansou no sábado na obra da redenção. Portanto, meu querido irmão, Jesus Cristo é Criador nosso e Redentor nosso. E Jesus está chamando hoje discípulos. Todo aquele que quiser, venha a mim e tome de graça da água da vida. Jesus Cristo quer perdoar os nossos pecados, Jesus Cristo quer nos salvar e Jesus Cristo quer dar para nós um coração obediente aos mandamentos de Deus. A salvação não é pela obediência, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas todos os salvos pela fé em Jesus Cristo se tornam, pelo poder do Espírito Santo, filhos e filhas obedientes a Deus, obedientes aos mandamentos de Deus. Que você também seja, meu querido irmão, minha querida irmã, salvo por Jesus Cristo e feito um filho obediente, porque o Espírito Santo nos dá a mente de Jesus. E a mente de Jesus é uma mente obediente aos mandamentos de Deus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos deu o exemplo através da vida de Jesus, que na criação descansou no sábado, que na redenção descansou no sábado,
Jesus Cristo é o nosso Salvador, é Ele que nos perdoa os pecados e é através do Espírito Santo que somos gerados espiritualmente como filhos e filhas de Deus. Que o Espírito Santo dê para mim, os meus irmãos, um coração obediente aos teus santos mandamentos, porque aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Que estas sejam as características minhas e de todos os meus irmãos que me ouvem. Em nome de Jesus que eu peço. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.